Bom dia a todos e a todas. Daremos início aqui a mais um debate e uma roda de conversa sobre a temática avaliação. E iremos versar sobre temas como pressupostos teóricos e metodológicos da avaliação, avaliação educacional e avaliação da aprendizagem. Esse momento é realizado pela disciplina de Currículo e Avaliação, sob orientação da professora doutora Velei. Esses são os discentes do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe, irão abordar as temáticas já mencionadas, sendo eles Bruno Rodrigues, Daiane Borges e Rafaela Catone. Antes de tudo, trago aqui alguns questionamentos. Mas, afinal, o que é avaliar? Como avaliar? Para que avaliar? E por qual motivo avaliar? A maioria daqui, enquanto professores ativos de educação básica, e até mesmo aqueles que não estão incluídos no ambiente escolar, certamente traz uma série de pontuações diante destes questionamentos. Mas e aí, a partir deles, vamos iniciar uma conversa bem legal e rica sobre essa temática da avaliação? Quando ouvimos as palavras do tipo avaliar, avaliação, associamos diretamente ao ambiente escolar. Mas o ato de avaliar, ele é uma ação correlacionada à existência humana e a sua abordagem é passível de aplicação em qualquer área humana, podendo assim qualificar tudo aquilo que lhe cerca, e sendo assim, tal ato varia dos extremos, como, por exemplo, positivo e negativo, certo e errado. Para Lucchesi, o ato de avaliar é uma ação naturalmente humana e é uma ferramenta para investigar a qualidade de uma determinada realidade. Por meio da avaliação, o homem conhece e julga a realidade de modo natural ou de modo cultural, tornando assim universal a postura de avaliar. A avaliação é praticada por meio do senso comum cotidiano, onde podemos dizer que acontece de modo não intencional, assim como a avaliação ela pode ser por meio de métodos conscientes e críticos que buscam a investigação de maneira calculada e prevista, exceto os resultados dessa avaliação, que são sempre considerados como incógnita. No processo avaliativo, de modo mais amplo, existem dois agentes da ação, que é o gestor e o avaliador. Aqui ainda não iremos associar tais agentes ao ambiente escolar. A ação de avaliar tem como foco revelar uma determinada característica sobre determinado ponto observado na realidade, revelando assim a sua qualidade. Sempre que nos referimos aqui ao ato de avaliar proposto por Lucchesi, traremos essa ideia de avaliar qualificando algo, cabendo ao gestor da ação, com base em suas observações, tomar decisões, chegando aos resultados que eram esperados. Por ora, devemos entender que as decisões sempre serão responsabilidade do gestor e não do avaliador. O avaliador, como o próprio nome diz, tem como ato realizar a ação de avaliar que foi proposta pelo gestor. Quando utilizamos como exemplo uma sala de aula, o gestor e o avaliador, eles são características intrínsecas à mesma pessoa, que é o professor. Onde o professor exerce tanto o papel de gestor de atividades pedagógicas, assim como avaliador dos seus resultados. Em situações como essa natureza, o mesmo profissional, ele avalia, que é o papel do avaliador, e ele decide, que é o papel do gestor. Contudo, é de grande relevância que o agente consiga identificar enquanto avaliador e enquanto gestor, evitando assim confusões conceituais e de prática. É importante que o professor se sinta avaliador e se sinta gestor. Lucchesi justifica em sua obra, alegando que após 50 anos de pesquisas pessoais sobre a temática, ele ainda encontra uma grande necessidade de deixar evidente
e com melhor compreensão o conceito do ato de avaliar, assim como as suas práticas. Quando nos referimos ao ato de avaliar proposto por Lucchesi, veremos sempre essa relação de avaliar como uma forma de qualificar uma realidade, de definir qualidades a uma determinada realidade. Para avaliar determinada circunstância, é necessário que sejam conhecidos determinados valores que sirvam de parâmetros. E aí, a partir dessas decisões tomadas, e em seguida, são praticados alguns atos. Lucchesi denomina, assim, essa ação como modalidades cognitivas, havendo, assim, sendo caracterizada por Lucchesi 3 tipos de modalidades. O primeiro, conhecer valores, em seguida, tomar decisões e, por fim, praticar atos. O autor ainda destaca que essas modalidades são subsidiadas pelo conhecimento presente, assim como com a bagagem herdada no passado. Essas 3 modalidades cognitivas, outrora já foram expressas por movimentos de ações católicas, onde apresentavam como slogan ver, julgar e agir. O ver representa a descrição da realidade, significa o ato de descrever a realidade. O julgar é o conhecimento axiológico, que é baseado nos valores da realidade e são base para a escolha. Esse é o momento de avaliar propriamente dito. E, por fim, o agir, que versa no o que e como funciona a realidade. Conhecer a qualidade da realidade possibilita a melhor escolha e visa os melhores resultados, ainda que esse melhor seja relativo e esse aspecto seja visto determinado como positivo para um e não seja visto como positivo para outro. A avaliação é resultado de uma análise da realidade, cabendo assim a ocorrência de questões éticas e sociais. Todo ser humano pode, por mais simples ou complexo que seja, ele pratica avaliação, seja em atos simples ou atos complexos, seja de modo intencional e consciente ou de modo inconsciente. As avaliações habituais são realizadas de maneira inconsciente, permitindo a realização de escolhas no nosso dia a dia e busca solucionar nossas necessidades de maneira imediata. Já as avaliações praticadas de maneira intencional é realizada de maneira consciente e já apresenta objetivos traçados, seja do ponto de vista individual ou seja do ponto de vista coletivo. Aqui trazemos a percepção de avaliação à luz de alguns estudiosos do assunto. Lucchesi destaca que a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Já o Sarah Hoffman, ela traz a avaliação como um foco na reorganização do saber, cabendo destacar a avaliação mediadora. E Perrenude, ele enaltece 3 agentes importantes para o processo de avaliação, sendo eles o alguém, as instituições e as decisões, formando assim o tripé avaliativo trazido pelo estudioso. Como já foi dito, o ato de avaliar é um ato de investigar a qualidade da realidade, e assim podemos caracterizar como consistentes os conhecimentos adquiridos pelo senso comum ou aqueles adquiridos por meio de procedimentos e metodologias, onde são encerrados a partir do momento em que a qualidade da realidade ela é revelada. A avaliação é um juízo de qualidade sobre os dados relevantes para a tomada de decisões. Como destacou Lucchesi, quando nos debruçamos da avaliação em educação, surge assim a ciência da avaliação, e como prática da avaliação são os mecanismos investigativos que finalizam e embasam as decisões do agir. Como bem pontua Lucchesi ainda, a ciência ela revela o que é a realidade e como ela funciona. Nesse ponto, se encerra assim a sua missão, se fecha o ciclo, esse ciclo se completa. A ciência encerra sua tarefa epistemológica ao revelar a realidade de maneira investigativa e avaliativa,
a todo momento. Do ponto de vista epistemológico, o ato de avaliar, ele apresenta-se numa posição de não indiferença, sobretudo quando o confronta com o seu objeto de investigação. Cabendo destacar, assim, que nesse campo não existe neutralidade, não se pode haver neutralidade. Não é possível viver sem avaliar aquilo que nos rodeia. Do mesmo modo que não há como viver sem tomar decisões, não há como viver sem avaliar, sem levantar julgamentos. Quando analisamos o esquema presente no slide, percebemos a não indiferença quando a posição é localizada nos extremos, seja do polo negativo ou no polo positivo. Quando o polo posicionado é o zero, temos uma situação de indiferença. Indiferença é essa neutralidade. E sempre que existem essas situações de indiferença, onde não se localiza nos extremos, podemos caracterizar pela neutralidade. Quando partimos para a visualização gramatical, recorremos às categorias de substantivo e de adjetivo, onde já sabemos que o substantivo, ele caracteriza a coisa, ou seja, ele descreve a realidade a qual se refere, e descreve o que a coisa é. No gráfico, visualizamos essa coisa, essa denominada coisa. Esse substantivo, no ponto zero, já o adjetivo, ele qualifica o substantivo. No esquema observado, nós podemos denominar de adjetivo os polos positivos e negativos. Para entender o processo de avaliação, se faz necessário compreender as fontes históricas e filosóficas da mesma. Lucchesi, ele levanta o questionamento que critérios tem utilizado, e questiona quais são os critérios que são utilizados ao longo da história do pensamento ocidental para estabelecer valores no contexto da vida humana. Daí, desde a antiguidade grega até os dias da publicação da obra de Lucchesi, já trabalhada aqui, a temática de valores no contexto humano, nas práticas humanas, ela utiliza-se de duas compreensões. A primeira, como uma visão antiga e medieval, e concede o valor, ou seja, a qualidade como agente construtivista da realidade. E a outra compreensão, ela é caracterizada como moderna e contemporânea, e compreende o valor como atribuição pelo homem para a sua realidade. Na filosofia antiga e medieval, o agente é o ser, onde esse ser é a essência. Já na filosofia moderna, os agentes são o ser e o valor, onde o ser é e o valor vale. E dando continuidade, o Lucchesi, ele fala que ao praticar um ato de avaliar como um ato de investigar a qualidade da realidade, devemos seguir 3 passos metodológicos da investigação avaliativa. São eles: passo 1, definir o objeto de investigação e o padrão de qualidade admitido como satisfatório. Passo 2, produzir uma descritiva da realidade como base para a identificação de sua qualidade. E o passo 3, atribuir qualidade à realidade descritiva. Nos próximos slides, eu vou falar um pouco sobre cada passo metodológico, inicialmente de uma forma mais geral, buscando compreender e operacionalizar nossos atos avaliativos do cotidiano, seja ele atos pessoais ou profissionais, e em seguida apresentarei esses passos metodológicos direcionados para a prática educativa. O passo 1, né, ele pretende definir o objeto de investigação e o padrão de qualidade admitido como satisfatório. Né? Então, inicialmente, deve-se delimitar o que se vai investigar, qual o objeto de investigação, certo? Para ter um melhor detalhamento, né, desse objeto de investigação, será necessário selecionar, né, e escolher recursos técnicos para a coleta de dados. Esses recursos, né, ou instrumentos
serão selecionados e elaborados tendo como base as características do objeto a ser investigado. Então, esses recursos eles vão ser diferentes de um objeto de investigação para outro. E esses recursos, eles podem ser um roteiro de observação, de entrevista, um questionário, recursos eletrônicos e etc. Depois de definir o objeto de investigação, o avaliador ele precisa estabelecer um padrão de qualidade do objeto a ser investigado, assumido como satisfatório. Isso é necessário porque não há como praticar investigação avaliativa se não existir uma comparação da realidade descritiva com o padrão de qualidade aceitável. O passo 2, né, deve-se produzir uma descritiva da realidade como base para a identificação de sua qualidade. Então, é necessário descrever seu objeto de estudo através da coleta de dados, né? A coleta de dados que vai me dar uma descrição do meu objeto de estudo, né? Do meu objeto de investigação. Só que aí é necessário ter muito cuidado nessa coleta de dados, né? Propiciando clareza e precisão a respeito de todos os cuidados necessários para que o objeto de investigação ele seja descrito, garantindo a sua abrangência e validade. No cotidiano, os atos, né, avaliativos se dá sem ser precedido por uma investigação avaliativa, né, ocorrem naturalmente. Então, como exemplo aí, ao cozinhar, né, aparentemente de modo instintivo, praticamos atos de investigação da qualidade do alimento que está sendo preparado. Isso ocorre porque a todo momento a gente fica experimentando esse alimento, né? Ah, vou verificar o sal, vou verificar se ele está já cozido, né? Vou verificar se ele precisa de mais água, né? Então, a gente faz essa análise aí desse alimento visando verificar melhorias na qualidade desse alimento, né? Então, percebe-se aí que a gente faz uma avaliação mesmo sem uma investigação avaliativa, né? Ocorre naturalmente. O passo 3 atribui a qualidade à realidade descritiva. Então, a qualidade da realidade, ela é revelada em uma investigação avaliativa através da atribuição da qualidade à realidade. E como é que se dá esse processo, né? Esse processo ele se dá por meio de uma comparação da realidade que foi descrita com um padrão ou critério, né, de qualidade assumindo como satisfatório. Então, ao final do processo investigativo, verificar se a realidade descrita, né, tem que verificar se a realidade descrita ela preenche ou não o padrão de qualidade previamente estabelecido. Se acair esses critérios de qualidade, eles podem ser espontâneos e subjetivos, né? Espontâneos e subjetivos, pois, trazem a marca da subjetividade individual vinculada aos atos emocionais de cada um de nós, e são representados por ações como, para mim é assim, eu sinto que é desta forma. Tais ações, elas serão válidas apenas para o sujeito que as expressa. E esses critérios de qualidade, eles podem ser consistente, consciente e crítico. Isso porque é baseado em cuidados metodológicos, né, estabelecidos. E quando se projeta uma ação, estabelece-se ao mesmo tempo uma qualidade desejada de seu resultado. Então, para todos os resultados de uma ação, seja eles materiais, políticos ou religiosos, para serem considerados satisfatórios, devem atingir um padrão de qualidade desejado. E agora eu trago aí a avaliação da aprendizagem escolar como investigação da sua qualidade. Para este caso, compreende-se a avaliação como um ato de investigar a qualidade da aprendizagem do estudante, fator que implica em cuidados metodológicos específicos. Tal investigação avaliativa, ela incide sobre o desempenho individual dos estudantes.
E aí o professor, neste momento, ele tem o papel de avaliador e deverá percorrer os 3 passos metodológicos do ato de avaliar. São eles: em primeiro momento, planejar a investigação da qualidade da aprendizagem do aluno; em segundo, coletar os dados; e em terceiro, atribuir qualidade ao desempenho dos estudantes. Em primeiro momento, então, deve-se planejar a investigação da qualidade da aprendizagem do aluno. Dentro dessa investigação, deve-se apresentar compatibilidade entre o ensinado e o aprendido, em termos de conteúdo, metodologia e prática. Como exemplo, se em termos de conteúdo, se se ensina fácil, pergunta-se fácil. Se se ensina de modo complexo, então pergunta-se de modo complexo. Se o ensino de língua portuguesa for realizado através da análise de texto, as perguntas deverão decorrer da análise de texto. Então, deve-se apresentar compatibilidade entre o ensinado e o aprendido, tanto em termos de conteúdo, em termos de metodologia e prática. Então, para ter ciência que o estudante aprendeu o que for ensinado, não se pode ensinar de uma forma e perguntar de outra, né? Em segundo momento, né, que é o momento de coletar os dados, né, para a avaliação da aprendizagem em sala de aula, deve-se levar em conta instrumentos de coleta de dados. Esses instrumentos, eles podem ser provas, questionários, tarefas. Só que aí deve-se ter cuidado com a linguagem, né, apresentada. É necessário fazer uso, então, de uma linguagem compreensível, pois o estudante ele necessita compreender o questionamento. Quando não compreende, é importante auxiliá-lo a compreender o que lhe é solicitado, né? Então, como é que o aluno vai responder uma pergunta se ele não compreendeu? Certo? E isso me faz lembrar, né, em momentos de prova, que o aluno, né, nós como professores, acredito que praticamente todos já passaram por essa situação. Em momentos de prova, os alunos, professor, estou com dúvida nessa questão, e o professor diz, hoje não, hoje é dia de prova, né? Então, a gente acaba que não respondendo, né? Então, é necessário ter cuidado com a linguagem, né, adotada aí nesses instrumentos. E deve-se convidar o estudante a revelar aquilo que aprende, para ter ciência da qualidade do aprendizado do aluno, se é positivo, se é negativo. O investigador ele precisa utilizar de instrumentos que convidem o aluno a revelar aquilo que aprendeu, né? Pode ser através de uma conduta que pode ser observada, seja realizando uma tarefa. E aí o último ponto, né, o terceiro ponto, que é atribuir qualidade ao desempenho dos estudantes, né? Como atribuir qualidade ao desempenho dos estudantes? Né? Comparando a descritiva, né, após a obtenção de dados, comparar a descritiva de sua aprendizagem, obtida pela coleta de dados, com o padrão de qualidade previamente estabelecido, assumido como satisfatório. Então, lá no primeiro passo, né, houve um planejamento, né, do que seria trabalhado com esse aluno, né? Então, essa análise da descritiva deve ser comparada com esse momento de planejamento, né? Então, é o momento de corrigir as provas praticadas pelos estudantes através das comparações das mesmas com os conteúdos corretamente compreendidos e praticados no ensino. Então, vai analisar se o aluno ele conseguiu, né, ter êxito nessa aprendizagem, e o Lucchesi, ele afirma que se o aluno não conseguiu, né, ter um processo positivo, tem que voltar e trabalhar novamente, né, os assuntos com esse aluno, até que ele, né, desenvolva aí a aprendizagem. Só que aí existe a realidade, né, em nosso cotidiano escolar, esses passos metodológicos, né, esses cuidados que eu falei anteriormente, nem sempre têm sido levados em consideração. Na verdade, a prática cotidiana da avaliação da aprendizagem em nossas escolas
não tem sido a de investigar a qualidade da efetiva aprendizagem dos estudantes, né, em relação àquilo que for ensinado e da forma que for ensinado, né? Dando continuidade às discussões, né, já discutimos um pouco sobre os pressupostos teóricos e metodológicos da avaliação. Agora nós iremos discutir um pouco mais sobre a avaliação educacional e da aprendizagem. Então, o tema avaliação, né, na visão de Freitas, Costa e Miranda, 2014, por si só, já é considerado complexo, né? Então, quando nós iremos discutir, debater a avaliação, logo relaciona-se à escola, a provas, a indicadores de desempenhos e a tantos outros temas, né, relacionados a esse universo educacional. Porém, o termo avaliação é algo que vai mais além, né, do universo da educação. Ou seja, ele, por si só, ele representa a própria condição, né, condição humana de cada indivíduo, né? Então, a avaliação ele pode ser tratada em diferentes dimensões, também ela pode ser usada em vários níveis do sistema educacional, e também de diversas formas, como também finalidades, né? Níveis de avaliação. Então, de acordo com o trabalho de Carnat e Borges, de 2012, existem 5 níveis de avaliação. São eles: internacional, nacional, institucional, curricular e em sala de aula. Mas o que vem a ser cada um desses níveis, né? Então, no nível internacional, procura-se estabelecer um padrão que possa nortear tanto as diretrizes como as metas, né, para o sistema educacional em diferentes países, né? Um exemplo seria a avaliação do PISA, né? Já no nível nacional, ele procura examinar a qualidade do ensino de um país, né, para fixar padrões e também normas gerais para um sistema de ensino. Aqui no Brasil existem inúmeras formas desse nível, né, de avaliação nacional, como, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né, a prova do SAEB, a prova do ENAD e tantos outros, né, que existem aqui no nosso país. No nível institucional, né, como o próprio nome já sugere, né, está direcionada às instituições de ensino, né? Então, eles propõem verificar nesse nível, né, o desenvolvimento de todos os componentes do processo educacional, né, que vai desde o currículo, o desempenho de professores, os materiais didáticos, a infraestrutura, até os recursos econômicos e também os cursos de formações. Já na curricular, ela pode ser examinada, vai examinar os próprios currículos, né? Já em sala de aula, é um tipo de avaliação que é aquela que se aproxima do aluno, né? Que vai nortear o seu processo de aprendizagem. Aí existem inúmeras, né? Meta-avaliação, autoavaliação, né? E cada um tem a sua própria forma e método, né, de avaliar. Tipos de avaliação, né? Então, com base nos trabalhos de Bloom, 1983, Heidi, 2008, e tantos outros autores, né? Eu não citei aqui, mas existem inúmeros, né? Eles vão destacar os tipos de avaliação. São eles: diagnóstica, formativa e somatória, né? Avaliação diagnóstica. Esse tipo de avaliação ele visa verificar a existência ou não, né, de habilidades e também conhecimentos que já são pré-estabelecidos no sistema educacional, né? Então, visa, né, iniciar um processo avaliativo, né, e verificar se os alunos dominam os pré-requisitos, né, que já foram, né, que são necessários, né, para nossa novas aprendizagens, vamos dizer assim, no caso, né? Já na avaliação formativa, ela é realizada ao longo do processo, durante o processo. Ela é considerada contínua, né? E daí ela vai dar parâmetros aos professores, né, para verificar se os objetivos eles foram alcançados, né, onde podendo aí interferir no que pode estar comprometendo essa aprendizagem dos educandos. Já na avaliação somatória, ela visa classificar os resultados de aprendizagem que foram alcançados, né, pelos alunos, no final do processo, tendo, né, como aí a função de classificar e também quantificar este processo avaliativo, né? Aqui nesse próximo slide, ele vai fazer um comparativo sobre os 3 tipos de avaliação, destacando a função,
para que serve e quando é aplicado esse tipo de avaliação. Então, no primeiro tipo, que é a diagnóstica, ele tem função de permitir o professor que ele entenda e também identifique os conteúdos que os alunos possuem aptidão e aqueles que possuem defasagem, né? Tanto a função como para que serve é a mesma, né, nesse tipo de avaliação. E quando se aplica? Antes de iniciar o processo de aprendizagem. Já na formativa, ela tem a função de promover o acompanhamento, né, com o intuito de verificar se os alunos estão alcançando os objetivos propostos. E para que serve? Ela serve para fornecer aos alunos e aos professores os chamados feedbacks, né, quanto ao processo, né, durante o processo de aprendizagem. E quando se aplica, né, durante todo o processo de aprendizagem. E já o último tipo de avaliação é a somativa. Ela tem a função de classificar os alunos, né, de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, né? E para que serve? Né? Para medir através de notas e também conceitos o aprendizado dos alunos, indicando, né, através de indicadores por meio dos seus resultados. E como ela se aplica ao final do conteúdo, né, de um período ou ao final de uma etapa educativa. Já discutindo aqui, nós iremos discutir agora, trazer duas visões, né, da forma do uso da avaliação. O primeiro tipo de visão seria a visão tradicional, né? Então, nesse tipo de visão, a avaliação ela é usada como um instrumento de controle, de medida, de comparação e também de classificação, onde o professor ele vai restringir, né, a avaliação a um instrumento de controle, que ela é utilizado para medir os conteúdos que são memorizados pelos alunos. Dessa forma, né, a prática educativa toma contorno de uma prática que reproduz o sistema que já está pré-estabelecido. Dessa forma, o professor e a escola elas vão exercer um papel de autoridade do saber, né? E o aluno, nesse caso, ele vai ser só aquele mero receptor de conteúdos. A avaliação, né, na visão de Lucchesi 2011, a avaliação nessas escolas, né, ela tem sido usada como um intuito, né, somente de medo, né, forma de implementação do medo, vamos dizer assim, no caso, né. E quanto à prova, né, ela é usada como meio de intimidação, né, aos educandos, e esse instrumento ele pode ser uma função no processo, né, avaliativo, ele passa, né, a ser um instrumento aí de controle social, né, punitivo e também disciplinador, né. Então, essa é a visão de Lucchesi acerca, né, dessa avaliação tradicional. Já na visão de Moreto, 2011, ela traz, né, também uma outra perspectiva, né, onde ela mostra que a avaliação ela é categorizada como um controle de condutas, né, e também atua como uma forma excludente, né, ou seja, uma exclusão, onde aqueles que não sabem, eles são colocados meio para fora, né? Então, ela destaca que os erros, nesse caso, ela é associada ao fracasso e o instrumento prova, né, ele é utilizado pelos professores como momento para acerto, né, de contas, entre aspas. Né? E existiu dois tipos, né, principais, na forma de classificação dessa visão tradicional, que seria essa avaliação classificatória e também essa avaliação punitiva, né, acerca da visão tradicional. E aqui eu trago, né, um pensamento do Lucchesi, né, 2000, página 17, onde ele vai fazer essa crítica, né, sobre essa forma de avaliação tradicional, né? Então, ele mostra que a avaliação da aprendizagem não é e não pode continuar sendo tirana na prática educativa, que ameaça e submete a todos. Chega de confundir avaliação de aprendizagem com exames. A avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, né? Diversas no exame, né? Que não são amorosos, né? Que são excludentes, não são construtivos, né? Mas classificatórios, né? A avaliação, ela inclui, traz para dentro. Os exames selecionam, exclui e marginaliza, né? Então, é uma visão forte, né? Uma crítica forte acerca dessa avaliação, mas que, de fato, é real, né? Nosso sistema educacional, ele é
não é inclusivo, de fato, ele não é construtivo muitas vezes, né? Não vou dizer geral, né? Mas a grande maioria das instituições de ensino utilizam, né, essa forma de avaliação, esses exames, né, como forma de excluir e também marginalizar, né, nossos estudantes. Já, né, outro tipo de uso da avaliação seria a avaliação numa visão mediadora da aprendizagem, né? Então, em contraposição, né, acerca da visão tradicional, nessa perspectiva, né, da avaliação mediadora da aprendizagem, ela é considerada como um processo, né, vista como um processo, né? Então, de acordo com Carminati e Borges, 2012, a avaliação está ligada à própria ação humana, foi aquilo que eu já mencionei anteriormente, né? Que por meio dessa reflexão, né, ela busca soluções para os erros que já foram cometidos e elaborar uma nova ação, né? Então, ela vai servir, né, como auxílio para várias, né, atividades cotidianas, né, e também sociais na própria construção do ser humano, né? Ainda, né, com o pensamento dos autores Carminatis e Borges, 2012, ele mostra que, na perspectiva dessa avaliação mediadora, né, é possível desenvolver uma proximidade e também intimidade maior, né, com o processo de ensino e aprendizagem, onde ele vai buscar transformar essa ação avaliativa, né, em um momento de ação da aprendizagem. E ainda assim, um momento onde vai ocorrer essa tríade, né, ação, reflexão e também ação, novamente, né? Já, de acordo com Jussa Hoffman, né, 2009, ela mostra que podemos sim pensar, né, de fato, num processo que não se limita, né, à aplicação de prova todos os dias, né? Então, ela mostra, né, que essa avaliação mediadora, ela é um processo que é permanente, né, onde existem trocas de mensagem significativas, é um processo interativo, dialógico, né, onde esses espaços, é um espaço de encontro e também de conforto, né, entre as ideias do educando e também do educador, né? E para finalizar, né, essa avaliação como não se limita, né, à aplicação de provas, como a gente estava iniciando, né, falando, mas sim, né, ela é acompanhada como um processo contínuo, né, do professor em relação ao rendimento, né, e também o desenvolvimento, como também a apropriação dos conhecimentos do aluno. Ele é uma ação conjunta na qual ele se mostra e também vai contribuir para o processo de ensino e aprendizagem desses educandos, né? Aqui está nossas referências, né? E nosso muito obrigado.